Até pego esse gancho para assim, entender um pouco como é que você vê os rumos entre os pilotos. Porque, por exemplo, recentemente a gente entrevistou o Henrique Bernoulli, que foi comissário, se despediu, Austin, né? Que ele se despediu. E Porque ele não vai mais ser? Ele falou, não vai mais ser. Ah, eu gostava de encontrar. Não, figuraça. E assim, quando a gente entrevistou, a gente também entrevistou sem saber que era a última. Não foi marcado. E aí ele falou na entrevista. Mas ele citou uma coisa do briefing que me chamou muito a atenção. E eu queria a sua visão sobre isso. Ele estava falando como os pilotos nos briefings, de certa forma, eles hoje se protegem. Ele falou assim, quando a gente vai, você pode até saber que de repente, sei lá, o Max e o Russell podem não estar numa boa relação. Isso não vai para o briefing, assim, os pilotos não ficam se jantando lá. E ele falou, na minha época, quando você pegava, e até antes, Nelson, Ayrton, os caras se jogavam um embaixo do ônibus. Esse senso, óbvio que existem as rivalidades, mas você acha que os pilotos atuais têm um senso de palavra acho que não é camaradagem, mas um companheirismo maior do que ali começo dos anos 2000, em que ficava muito claro quando eles se batiam, não se bicavam, ou não? Isso é uma percepção Drive to Survive-iana, e que no fundo tem os caras ali que se você colocar num metrinho quadrado, não vai ficar legal. Olha, eu acho que existe sim um código de ética ali deles, que normalmente é respeitado, alguns acordos tácitos, né? Tanto é que teve aquele problema do Max com o George Russell, que o George Russell falou que ele estava falando palavrões, e o Max dizendo, eu nunca vi alguém se comportar dessa forma na frente dos stewards. A gente está falando de 2 pilotos que vão responder a um caso fechado, eu não tenho acesso, para a direção de prova. E eu não estava entendendo o que por que estava pegando tanto esse negócio, né? E aí depois eu fui assuntar e tal. E, de fato, existem um acordo ético e tácito que você não chega para defender, para se defender numa posição com o comissariado, você não chega apontando o dedo. Você fala, eu não errei, porque eu fiz isso, isso e isso. E ele que se defenda. Entendeu? Eu não sabia, eu achava que era... Assim, foi você! Sim, né? Sim. Porque o que a gente ouve dentro do carro, fala, olha o que ele fez, né? Então, existe sim um acordo entre eles de respeito. Mas eu acho, assim, o que eu vejo, assim, daí a parte que eu presencio, Felipe, é um troço muito diferente do que eu tinha visto até hoje dessa nova geração que está chegando. Não dos caras anteriores, desses novos. Oli, Gabriel, Adjar, né, o Kimi. O Lawson já não é mais dessa galera, assim. Eles ainda... Eu nunca tinha visto isso, porque os caras, quando chegam, tipo, agora cada um por si, né, muito diferente do que a gente vivia na Fórmula 2 e Fórmula 3. Bem ou mal, Fórmula 2 e Fórmula 3, os caras são meio companheirões, porque passam por perrengues junto, não tem aquela grana toda, né? Dão uma entrevista, 2 pro fim de semana, tudo muito diferente, né? E aí chega ali num outro ambiente. Eles têm essa parceria. Da camaradagem. Da camaradagem. Eles ainda, não sei quanto tempo vai durar, mas eles ainda brincam muito um com os outros, sabe? Eles ainda vão lá ver como é que o outro tá. A postura deles, eu acho que é mais afável do que a da geração anterior. Eu vi agora, assim, até nesse fim de semana, o Nico Hülkenberg e o Gabriel se dão bem, sempre se deram, mas estão na mesma trincheira, mas não dá para ser amigo do cara que está na mesma trincheira que você, mesmo que você não esteja dividindo posição, né? Porque é o cara que você vai ter que superar. Eu vi ele fazer um negócio que eu não vejo isso, é muito raro. Ele chegou para a corrida, ele chegou para o box na hora da corrida, o Nico já estava lá, eu nem tinha visto que o Nico estava lá, eu fiquei de olho no Gabriel, e aí o Gabriel chega, cumprimenta a equipe inteira, depois do porradão, né, no dia anterior, cumprimenta a equipe inteira, ele vai direto lá no Nico, dá um abraço no Nico, os dois se abraçam, tipo, boa sorte, vamos nessa. E ele volta para a posição dele. Você viu, você lembra de ver cena como essa? O cara atravessar o box para ir cumprimentar o... Não era aniversário. Sim. Não sei se ele fez alguma coisa muito... Eu acho que não. Sim. Foi tipo, vamos nessa, vamos lá, obrigado. Ou de repente ele deu algum apoio. Mas, assim, é uma postura diferente
muito diferente do que a gente viu até agora. Então é muito bacana você ver ainda essa questão humana, essa certa camaradagem, como você disse, ainda chegando. Muito interessante a Mari trazer os novos, porque assim, eu conheço o Gabriel desde o kart, mas não acompanho o calendário com ele. Então o GP do Brasil foi muito interessante, eu ainda chamo de GP do Brasil... mas é que vai mudando. Exato. De participar de evento com o Gabriel pré-corrida fora da pista, ele na pista, para entender um pouco mais o modus operandi, que é algo que regularmente eu não consigo à distância. Sim. E me chamou muito a atenção. Mas teve uma resposta dele, que eu gravei um conteúdo no Motorsport, que eu citei isso. Era a coletiva de imprensa, quinta-feira, e tava o Gabriel, tava o Hadjar, eu não me lembro, que era o Albon, acho. E aí perguntaram pro Gabriel do novato do ano. E assim, você tá falando isso, mas a resposta dele me chamou tanto a atenção, porque gritou no meu ouvido, eu nem tava prestando atenção. Quando ele começou a responder, eu falei, não tô acostumado com o piloto falar isso, que era assim. A pergunta era sobre o novato, ele tava falando dele, e quem é o novato do ano, excluindo você? O Hadjar tava do lado dele. E aí, ele começa a falar do Berman. Ele começa a falar, e você percebe que ele não tá querendo colocar a faca no pescoço do Hadjar, ele até olha pro Hadjar, assim, do tipo... há umas 3 corridas, ele fala, o Isaac tá fazendo um trabalho maravilhoso, mas eu acho que depois das últimas 3 corridas, não dá pra gente não falar do Berman, o que ele fez no México, o que não sei o quê, e assim, de um jeito que você percebe que ele não tá querendo marcar território, e quando ele acaba... O Hadjar pega o microfone e fala, eu acho que o Gabi foi perfeito, porque eu olho... E eles começam a falar do Berman. E eu falei, eu não consigo imaginar isso 10, 15 anos atrás, porque os caras não vão dar o braço... Mas, nem 5, então é isso, nem 5. É muito interessante essa sua resposta, porque me chamou muito a atenção. Eles estavam trocando uma ideia sem muito... Lembra que o Alonso ficava mandando recado pro Vettel? Ele até, às vezes, pra bater no Vettel, ele até elogiava o Hamilton, às vezes. Então, assim... E eu falei, caramba, os caras estão aí, assim, num papinho de boteco simpático, assim. Pô, e eles os dois, se você pensar na definição do título da Fórmula 2, o Gabriel anos-luz na frente e o Hadjar histérico dentro do carro. Cadê ele? Eu quero competir! Você estava furioso, mas é uma coisa do carro. Fora do carro, eles agem diferente. E aí, Felipe, é o que a gente falou disso nessa entrevista. É você estar perto e você ver essas coisas... Você poder trazer para o público, que faz uma super diferença. Total. Então não é que, mas você tem sonora dele falando. Não, eu não tenho sonora, eu tenho eu olhando. É isso, mas é isso. Né? É isso. Então, é o silêncio, é a forma de caminhar, é o jeito que o cara dá a mão, sabe? O jeito que ele se olha, a preocupação de, quando tá dando entrevista, de dar uma batidinha aqui, sabe? De cumprimentar, dizer, foi bem, sabe? Sim. A gente viu isso, quando que foi? Foi no México, quando o Carlos passou pelo Lando, o Sainz passou pelo Lando e cumprimentou, mas foi assim, foi uma coisa de dedo, assim, sabe? Foi rapidinho. Mas é um troço que só quem tem muita intimidade faz, quem é parceirão faz. Sim. Quem não é parceiro fala assim, ei, valeu. Quem é parceirão, tipo, tô te vendo aí, valeu, foi bem. Posso ser do contra? Pode, mas por favor. Beleza, eu acho que o que você falou, essa geração, esse carregamento de novatos para o campeonato de 2025 meio que mudou até o ambiente do grid. Eu acho que são mais eles e eu não sei quanto tempo dura, né? Tem esse disclaimer, eu acho que é interessante. De certa forma, se isso continuar daqui para frente... Você vai falar que é a geração dos likes, é isso? Não, isso não, deixa ele falar, likes, mas eu acho que talvez... talvez... vai afastar ou aqueles fãs mais de anos, de décadas, que gostam realmente do circo pegando fogo, muito amiguinho. Não, isso é meio que acaba virando um defeito para uma determinada faixa de público. Você acha que isso tem a ver? Boa. Né? Assim, porque no final das contas está todo mundo competindo, está todo mundo querendo um lugar, uma posição, um título e dinheiro. No final das contas, você acha que isso... de certa forma, meio que pode afastar, até dependendo da personalidade de uma parte dos fãs? Não, acho que não. Porque, de novo, eu acho que isso é uma coisa momentânea. Eu acho que a gente tem que observar. Eu acho que dentro da pista a coisa muda de figura. Eles se chamam de idiotas à torta à direita, né? Esse idiota, o que esse idiota tá fazendo, não sei o quê. Ótimo. E eu acho que isso não vai afastar... Porque, assim, a gente tá vendo uma condição dos caras chegando,
eles ainda não estão brigando diretamente um contra o outro. Sim. Você está numa situação um pouquinho mais confortável, como já foi para vários dos caras que chegaram juntos. O que eu noto é essa diferença de comportamento. Não acho que seja atrás de likes, porque eu acho que eles me parecem muito honestos. Eles começam a aprender a lidar com a mídia mais tarde um pouco, e aí dá as respostas bonitinhas, bacaninhas, que todo mundo tá querendo. Talvez, no final das contas, eles sabem separar muito bem as coisas. Eu acho que ainda tá valendo, não sei nem se é consciente isso, Eric. Eu acho que a impressão que eu tenho, tá? Eu posso estar errada. Ainda está valendo o companheirismo deles da categoria anterior, que eu não sei por que se fez essa união. Essa união aconteceu ali, porque os outros caras chegavam e não tinham isso. Meio de sobrevivência, talvez? Eu não sei o que aconteceu ali na Fórmula 2 e na Fórmula 3, porque, a gente viu tudo bem. O Albon, o Russell, o Lando, né? Eles, quando chegaram, também tinham um pouco disso. Lembra quando o Russell falou que a Red Bull estava tratando o Albon como um idiota? E ele não que ele é um baita de um piloto? Aquilo ali também foi uma coisa rara. Muito rara de acontecer. Então tinha um pouquinho, assim, disso. Agora, para mim, é que ficou um pouco mais claro que os quatro chegam mais ou menos juntos, assim. A gente só tem um Kimi lá na Mercedes, mas... Sim. Né?